compartilhar com os irmãos o texto do livro de Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. O tema do congresso é vencendo, o congresso da reunião de jovens é vencendo as adversidades. E a gente vai falar de um profeta que Deus me encontra mesmo estando no caminho errado. E a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor falou com Jonas, filho de Amitai, e lhe disse: vá depressa à grande cidade de Nínive e anuncie que eu estou contra ela, pois a sua maldade chegou até mim. Mas Jonas resolveu fugir do Senhor. Ele foi para Jope, onde encontrou um navio que ia para a Espanha, pagou a passagem e embarcou para fugir do Senhor. Queridos, a história de Jonas é uma história muito conhecida. As crianças escutam a história de Jonas na sala, né? E normalmente a história de Jonas, quando a gente ouve a história de Jonas, a primeira coisa que a gente pensa é uma baleia. Mas na verdade a palavra de Deus nem fala em baleia. A palavra de Deus fala num grande peixe, um peixe grande, e aí vai depender da tradução. Mas a história de Jonas não é apenas a história de alguém que tomou a decisão pelo coração dele e que passou pela experiência de estar no ventre de um grande peixe. A história não é só essa. Tem muitas coisas interessantes na história de Jonas que nos faz pensar na nossa própria história. Porque quando a gente fala em tempestades, quando a gente fala em dificuldades, nós precisamos entender que elas vêm de várias formas. Muitas vezes nós estamos sendo realmente provados pelo Senhor. O pastor falou um pouco sobre isso aqui na palavra introdutória, mas nós observamos isso, que quando nós temos o chamado, sempre tem um desafio para nos impedir de cumprir o chamado de Deus. Os irmãos sabem dos desafios que eu tenho enfrentado, desde já agradeço as orações dos irmãos. Então não é fácil, porque o diabo ele sempre vai tentar parar a obra. Ele sempre vai tentar parar aquele que de alguma forma está contribuindo para o reino. Então nós passamos por essas dificuldades, nós passamos também por essas tempestades. Mas existem as tempestades que nós passamos porque nós tomamos decisões erradas, porque nós tomamos caminhos errados, porque nós seguimos contrário ao propósito do Senhor. E é exatamente isso que Jonas passou. A gente observa no livro de Jonas, Jonas ele é o primeiro profeta que vai profetizar para fora de Jerusalém, para fora de Israel. Todos os outros profetas que nós vemos na Bíblia, eles profetizam para o próprio povo. Então a gente vê que um profeta intercultural, internacional, ele sai de onde ele está para profetizar para fora. A palavra do Senhor veio a Jonas. Uma coisa que eu sempre comento com os irmãos, quando nós estamos lendo a palavra, nós precisamos estar atentos a detalhes. Eu falei isso com vocês aqui quando eu preguei sobre Josué. Quando a gente vai lá para 2 Reis, a gente vê um pouco mais de informações sobre Jonas, dizendo o pai dele, que era Amitai, e ainda dizendo a cidade onde ele morava. Essa cidade fica em Zebulon. Então a Bíblia sempre mostra nome, genealogia e lugar. E isso é importante porque isso define a nossa identidade. Então quem é Jonas? O nome dele significa pomba, ele vai mesmo ser enviado de alguma forma, mas ele é filho de alguém. Quem é o pai dele? É Amitai. De onde ele é? Ele é de Zebulon. Se nós não sabemos quem nós somos e de onde nós viemos e para onde nós vamos errar o caminho. Porque a identidade é a primeira característica que nós temos que ter quando nós temos encontro com Jesus. Quando o pastor falou da mulher de Samaria, eu sempre repito isso, porque para mim é um encontro maravilhoso. Aquela mulher não tinha identidade, mas na hora que ela encontra com Jesus e agora a água começa a fluir de dentro dela, ela passa a ter uma identidade. E o que as pessoas diziam a respeito dela não interferiam mais na vida dela, no comportamento dela. Porque o que interferia agora era o que Deus, o que Jesus falou quando ela teve encontro com Ele. Então a primeira coisa que nós, jovens, desta idade de jovens, e os jovens há mais tempo, precisamos ter, é identidade. Para o que você foi chamado, aonde Deus te plantou, o que Deus tem para a tua vida. E Deus é claro com Jonas quanto a isso. A palavra de Deus é muito
clara. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Irmãos, quantas vezes a palavra do Senhor é para você? Quantas vezes nós paramos para ouvir a palavra de Deus? Porque para ouvir Deus, nós temos que silenciar as outras vozes que estão à nossa volta. Se nós não temos ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então, um profeta, chamado por Deus, com uma ordem clara: levanta. Então, ele não estava de pé, ele estava sentado, ele estava encostado. Levanta. Tenho algo para você fazer. E muitas vezes nós estamos sentados, esperando que alguém faça aquilo que Deus confiou a você. Não espere que o outro faça. Faça. Ah, mas está difícil, está doendo. Faça. Eu estou chorando. Faça. Continue. Permaneça. A vida do crente é uma vida de constância. É uma vida de decisões. A gente decide todo dia fazer. A gente decide todo dia caminhar. A gente decide todo dia continuar naquilo para o qual o Senhor nos chama. E sendo uma história muito conhecida, nós vemos aqui alguém que insiste em fazer as coisas do jeito dele. Vocês conhecem alguém assim? A Bíblia está cheia de exemplos, mas a gente é diferente, né? A gente não quer fazer as coisas do nosso jeito. Alguém que vai contra a vontade de Deus. Deus manda fazer uma coisa, mas eu vou dar um jeitinho, igual Saul lá, quando Samuel deu uma ordem para ele. Ah, mas eu vou trazer o melhor lugar, vou trazer o rei também, eu vou dar uma ajeitada daquilo que Deus falou, porque eu acho que não é bem isso que Deus queria. E a gente sabe o estrago que deu essa história, outro dia eu volto a pregar. Mas toda vez que nós tomamos decisões que vão contra a vontade de Deus, tem consequência. Quando nós tomamos decisões que são da vontade de Deus, tem consequências. E o contrário também tem consequências. Hoje, quando a Ana começou o culto, eu lembrei de uma igreja que nós pastoreávamos. E nós preparamos a igreja para um grande momento, porque vinha um pregador da igreja. E avisamos o povo, e não choveu, mas o povo não foi. E aí nós ficamos puxinho, né? Porque quem a gente esforçava para a igreja fica meio puxinho, né? E aí o pregador disse uma coisa para ele. Ele falou assim: olha, Jesus começou com 12. Você está querendo demais. Fica satisfeito com aquilo que o Senhor te deu. Então, glória a Deus por aqueles que conseguiram chegar aqui. Glória a Deus por aqueles que o Senhor tem ministrado. Porque o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu precisava falar também sobre isso. Mas nós estamos dentro daquilo que o Senhor nos chamou. Todos nós hoje tínhamos algum lugar para ir. Nem que fosse ficar em casa. Mas qual foi a palavra dos discípulos para Jesus? Nós não temos para quem ir. Porque para onde ir nós temos. Mas hoje nós não tínhamos para quem ir. Nós só poderíamos estar neste lugar. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos fez um convite. Não foi a Ana, não foi a ICM, não foram os pastores. Foi o próprio Deus que nos fez um convite. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui saboreando dessa mesa. Porque na casa do Senhor há uma mesa preparada para todos aqueles que querem ela. Então hoje nós tomamos a decisão certa. Nós não fomos com a decisão ao contrário. Mas Jonas tomou a decisão contrária. Pastor, não fique nervoso. Vou falar o seu nome o tempo todo. Mas uma coisa que nós precisamos entender: todos nós fomos chamados, mas nem todo mundo obedece. Irmãos, nós só cumprimos o chamado quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos de onde nós saímos, quando nós entendemos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E nós precisamos ter essa certeza de que Deus não chama capacitados, mas Deus capacita os chamados. Porque o dom é Ele que dá, a capacidade é Ele que dá. E às vezes nós achamos que aquilo que Deus nos mandou fazer, nós não temos competência para fazer. E não temos mesmo não, glória a Deus por isso. Porque não ter competência para fazer o que Deus te chamou, te torna dependente dEle. E esse foi o erro de Jonas. Jonas talvez pensasse que não tinha competência. Jonas tinha os seus motivos para não ir para Nínive. Nínive era um lugar complicado, era um lugar perigoso. Ele era o reino da Síria.
As pessoas lá eram muito más. Depois vocês pesquisam o tipo de morte que aquele povo fazia. Não vou falar isso aqui não. Então realmente ele tinha motivo. Mas o maior motivo tinha que ser o que o Senhor falou com ele. Irmãos, Paulo e Silas na prisão. Eles estavam no caminho? Estavam. Deus foi claro quando disse que era para eles atravessarem e para eles irem para aquele lugar. Eles entraram numa tempestade, numa tormenta, entraram, mas eles sabiam que eles estavam no projeto, eles estavam no caminho, por isso eles louvavam a Deus, mesmo durante a tempestade. E o milagre acontece, o propósito de Deus se cumpre, mas era uma tempestade de servos de Deus que estavam dando propósito. No caso de Jonas, Jonas não ouve, não aceita e faz exatamente diferente daquilo que Deus mandou para ele. O texto que nós vimos é: o Senhor mandou um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava se partir. Enquanto isso, Jonas havia descido ao porão do navio, deitou-se e dormia profundamente. Não tem paz, amigos. Eu sempre falo que a alegria plena é quando nós estamos cumprindo o chamado do Senhor. Ter paz em meio às lutas é só com o Senhor. Eu ia comentar com você depois, mas eu vou falar agora. Nós tivemos aqui no culto de quarta-feira, a irmã pregou sobre Estevão. Eu fui muito ministrada com a pregação dela. E nós ainda estamos ajudando a igreja, o pastor estava muito doente, o Senhor aprovou o Senhor levá-lo. Mas nesse dia eu preguei sobre Estevão. Eu entendi que era da parte de Deus. A igreja em sofrimento, a igreja muito triste. E eu falava para os irmãos: Estevão não estava olhando para os telos. Estevão estava olhando para a eternidade. Ele olhava para o céu, porque o nosso socorro vem do céu. Não tinha ninguém ao lado de Estevão que podia ajudá-lo. O socorro dele estava no céu. E é muito interessante o texto, porque ele vê Jesus de pé, Isaías vê Jesus sentado, João vê Jesus sentado, mas Estevão vê Jesus de pé. E aí naquela semana, irmãos, eu preguei isso no domingo. Na terça-feira eu passei por aquela dificuldade que os irmãos sabem. E durante todo o meu momento de tormenta, que ninguém podia fazer nada comigo. Ninguém podia fazer nada comigo. Por mais que eu tivesse a minha família do meu lado me dando apoio, ninguém podia fazer nada comigo. Eu só lembrava da pregação de Estevão. E eu pensava: eu só tenho como olhar para o céu. E eu falava: Senhor, me ajuda. Jesus, segura a minha mão. Eu fiquei por 4 horas clamando a Deus para que Deus intervisse sobre a minha vida, porque era só com a intervenção dele que eu ia sair daquela situação. Então o que faltou na vida de Jonas era isso. A situação era difícil? Era difícil. Mas não, ele toma o caminho contrário, ele entra num barco e aí a tempestade começa. Agora, irmãos, toda tempestade tem um motivo, como eu comecei a pregação falando. Ou você está sendo provado para ser aprovado, para sair mais forte daquilo ali, e para que a sua cicatriz vire ministério. Isso é uma bênção. Ou você está sendo provado porque você está fora do propósito de Deus, que era o caso dele. Os marinheiros que não serviam a Deus estavam preocupados com o motivo da tempestade. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Isso não é natural. Mas Jonas fazia o quê? Ele dormia. Ele não descansava em Deus. Ele dormia. Jonas estava apático a tudo que estava acontecendo à volta dele. Ele pensou só no conforto dele. Eu vou fugir da presença de Deus e eu não vou precisar cumprir esse propósito. Mas o texto nos mostra que não foi dessa forma que aconteceu. E aí Jonas é obrigado a reconhecer que ele era errado. Ele precisou reconhecer que ele estava fugindo de Deus. E quando ele reconhece isso, ele pede para que o joguem no mar. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com quem entra no nosso barco. Quem está fazendo parte da tua vida? Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui, nós somos forasteiros. E muitas vezes as pessoas que nós colocamos na nossa vida, elas fazem como Jonas. Elas trazem um prejuízo para a nossa vida, porque eles tiveram que jogar a carga toda no mar. Eles trazem um atraso no nosso trajeto em direção à vontade de Deus. Pense sobre isso, olha ao Senhor sobre isso. Quantas coisas na tua vida não estão caminhando do jeito que você imaginou que caminhava, porque tem alguém que não deveria estar do teu lado.
Tem alguém que está te puxando para o lado contrário. Tem alguém que está trazendo um prejuízo para você. Irmãos, nós podemos conviver com todo mundo, mas para a nossa intimidade, para ser nosso amigo, tem que ser alguém obediente a Deus. Tem que ser alguém que nos ajude a crescer em Deus e que não nos afaste dele. Então não deixe a pessoa errada entrar no seu barco. Ande com quem obedece a Deus. Estar na tormenta, no caso de Jonas, ela está fora do propósito de Deus. E não a paz, longe da vontade de Deus. Havia um conflito entre a vontade de Jonas e a vontade de Deus. Irmãos, nós vamos ver vários exemplos na Bíblia. Jeremias, quando é chamado de Deus, o que Jeremias fala? Mas eu sou filho de sacerdote. Quero ser profeta, não. Porque sacerdote é mais fácil, todo mundo gosta de sacerdote. Você chega lá, né, dá um animalzinho, ele vai lá pedir para Deus te limpar do seu pecado. Sacerdote é tudo de bom, eu não quero ser profeta. Mas o Senhor diz: você foi chamado para ser profeta. Moisés, quando foi chamado, também deu desculpa. Mas o Senhor falou com ele, ele entendeu o chamado. Mas Jonas não deu desculpa. Jonas simplesmente tomou uma decisão contrária àquilo que Deus falou para ele, porque o coração de Jonas não estava em paz, não estava atrelado com o coração de Deus. Irmãos, a nossa vida não anda se nosso coração, se o nosso propósito de vida, se a direção da nossa vida não estiver de acordo com a vontade de Deus. Enquanto aqueles marinheiros que buscavam a outros deuses, com letra minúscula, estavam preocupados, lutando por sua vida, Jonas morreu. E aí a palavra de Deus nos diz que, no meio de toda essa tormenta, o Senhor envia um grande peixe. Então a gente vai ver mais fundo do que o fundo do poço. Jonas 2, 1 a 3 diz assim: na minha aflição clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do fundo do mundo dos mortos gritei por socorro e tu ouviste o meu clamor. Aquele momento na cabeça de Jonas talvez fosse um momento de grande luta, mas na verdade aonde Jonas estava era o próprio Senhor preservando a vida dele. O Senhor enviou algo para que Jonas não morresse no mar. Alguns teólogos, o Tássio, não dele é difícil, isso, ele inclusive afirma que Jonas chegou a morrer e ressuscitar dentro do peixe. Mas se Jonas morreu ou se Jonas não morreu, isso não diminui o tamanho do milagre, isso não diminui o tamanho da maravilha, porque a forma como ele fala é de alguém que estava em sensação de morte. O desespero de Jonas dentro daquele peixe era um desespero de morte. Você, em algum momento da sua vida, você já orou a Deus ou não conseguiu orar, porque o seu choro era um choro tão doído que não saiu uma palavra da sua boca? Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei de cantar, mas parece que um furacão me alcançou. Já vivi. Talvez eu viva novamente, porque os planos de Deus não são os meus planos. Mas quando nós estamos nessa situação e nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. E onde o Senhor te responde? Onde você estiver. Do fundo do mundo dos mortos, gritei por socorro, e tu ouviste o meu clamor. O Senhor te responde. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua luta? Qual é o seu luto? Qual é o seu desafio? Clame ao Senhor, o Senhor te responde. Irmãos, nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de objetos para clamar a Deus, nós só precisamos de um coração contrito diante de Deus, e nós estamos abrindo mão de viver isso, de só falar com Ele: Pai, me ajuda. Irmãos, a minha oração não foi de Gênesis a Apocalipse, eu não profetizei nada, eu só clamei por socorro, porque era essa sensação que eu tinha: Senhor, me ajuda, Senhor, segura na minha mão. Foram 4 horas repetindo a mesma coisa: Senhor, me dê força, Senhor, me ajuda, Senhor, vai comigo, Senhor, segura na minha mão. Era só o que eu podia falar. E Jonas falou o que dava para falar. A oração dele é uma oração de quem não tinha mais ninguém que pudesse fazer nada. Ele agora não podia mais tomar decisões.
Agora ele estava totalmente dependente do Senhor. E o Senhor, com todas as dificuldades de Jonas, com toda a desobediência de Jonas, o Senhor preserva a vida de Jonas, porque Deus tinha um projeto para a vida dele. A gente está com poucos jovens aqui na faixa etária de jovens, mas todos nós tomamos decisões que nós nos arrependemos. Mas a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Se tem alguma coisa velha que está apontando o dedo para você, que está dizendo que você não pode, que você não é, que você não consegue, agora em nome de Jesus vai cair por terra. Porque as coisas velhas se passaram, tudo que Jonas tinha gerado foi pular no mar. O Senhor mudou a história de Jonas. O Senhor mudou aquela realidade. Glória a Deus. E aí, o peixe vai e joga Jonas lá na praia. Irmãos, ele não deixou Jonas pertinho não, tá? Jonas ainda teve que andar 800 quilômetros para chegar em mim. Mas nós temos algumas lições aí no fundo do poço. O fundo do poço, ele muda a nossa visão. Sabe por que ele muda a nossa visão? Porque nós começamos a entender o que é prioridade, o que é importante. É só no fundo do poço, porque no fundo do poço vai para onde? A sua única opção é subir. Não tem como descer ao fundo. Você só pode subir. E aí a sua prioridade muda, a sua visão muda. A partir daquele momento você entende. É só o Senhor que tem controle sobre a minha vida. Eu tomo decisões, eu acordo, eu faço o que eu tenho que fazer, mas o controle da minha vida, ela está nas mãos de Deus. Ele é o dono de tudo. E isso eu tive que entender. Que o controle da minha vida está na mão dele. Eu não tenho poder, eu não tenho controle sobre muitas coisas. O fundo do poço revela o coração. O problema não é o peixe. O problema era o que estava no coração de Jonas. Ali ele entendeu. Ali ele teve 3 dias que ele só podia falar com Deus. 3 dias onde ele só podia ouvir a voz de Deus. Ele ficou 3 dias isolados para que ele fosse ministrado por Deus. E o fundo do poço não é o fim. E aí nós vemos que Jonas vai para Nínive. E eu pergunto para os irmãos, qual é a sua Nínive? Qual é a circunstância, a situação, o lugar, a pessoa que está te impedindo de cumprir aquilo que Deus tem para você? Não faça como Jonas. Ouça o que Deus está falando com você hoje. Ouça o que Deus já tem falado com você. E cumpra a vontade dele. Não dá para fugir do amor de Deus. O Salmo 139, ele fala algo muito lindo. Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mundo dos mortos, lá estás também. Ele fala novamente de morte aqui. Irmãos, a gente vê no livro de Jonas que toda a natureza obedeceu a Deus. O mar obedeceu, a tempestade obedeceu, o peixe obedeceu. Depois, lá no final do livro de Jonas, eu não vou pregar essa parte, depois os irmãos leram, são 4 capítulos, só dá para ler rapidinho. A planta obedece, o verme obedece, Nínive obedece, os animais de Nínive obedecem, só quem não obedece é Jonas. Só o crente que não obedeceu. A natureza obedeceu, o ímpio obedeceu, o rei obedeceu, os animais obedeceram e o crente desobedeceu. Usado ele, né? Pois é. Mas a desobediência dele trouxe tempestade, a tempestade trouxe experiência, mas precisou passar por algo que ele não teria passado, ele teria tido a experiência do mesmo jeito, mas sem passar pela tempestade. Então nós precisamos decidir como que nós vamos cumprir a vontade de Deus. Eu vou cumprir a vontade de Deus pleno, como José cumpriu. José cumpriu plenamente, porque a palavra de Deus fala que Deus era com José em tudo que ele fazia, mas ele tinha caráter, ele era correto. E Sansão? Sansão cumpriu? Cumpriu. Mas cumpriu plenamente, viveu plenamente, deixou genealogia? Não, porque ele tomou decisões de acordo com o coração dele. Ele usava aquilo que Deus tinha dado a ele a favor dele. E aquilo que o Senhor nos dá é a favor do próximo. Porque, irmãos, uma árvore não se alimenta, a árvore alimenta o outro. Então o fruto que nós geramos é para o outro. Aquilo
aquilo que o Senhor tinha dado a Jonas não era para ele, é para o outro. E Jonas, quando ele chega em Nínive, a palavra do Senhor para Nínive era simples: ó, acabou vocês, na versão André atualizada. E o que aquele povo faz? Aquele povo entra em pânico? Entra. Mas faz alguma coisa. Aquele povo jejua e põe os animais para jejuarem. Irmãos, Neemias passa por uma situação parecida. Ele fez a besteira de perguntar ao irmão dele como é que estava Jerusalém. Se ele tivesse perguntado, ele não precisava fazer nada. E quando o irmão dele avisa a situação que estava Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele entra em luto. Ele chora, ele ora, ele jejua, ele busca o Senhor, ele lamenta, porque nós lamentamos, é normal, é do ser humano. Mas ele não fica naquela posição, ele levanta e faz alguma coisa, porque esse é o chamado do Senhor para a vida dele. E qual é o chamado do Senhor para a nossa vida? Mesmo que nós estejamos em luta, mesmo que nós estejamos em luto, mesmo que nós estejamos nos nossos desafios, qual é a palavra do Senhor para a tua vida? Levanta, faz alguma coisa. Cumpre a vontade do Senhor. Irmãos, entenda que chamado não é microfone, é um dos chamados. Mas quanta coisa nós podemos fazer para o reino, para abençoar pessoas. Você sabe abraçar? Sabe? Vem cá, irmão. Ela abraça quando ele quer. Passou o dia inteiro orando pelo culto. Às vezes tudo que nós precisamos é de alguém que te dê um sorriso e diga: a paz do Senhor. Não, a paz do Senhor seja contigo. Porque a pessoa chegou atribulada, a pessoa chegou em dificuldade. Ah, mas eu também estou atribulada, pastora. Mas você é crente, você é servo, você tem um Deus, você tem uma igreja, você tem pastores que cuidam de você. Então você pode ter alegria. Você pode ter a alegria e a paz que excede a todo entendimento, porque não é para entender, é para sentir, é para viver. Agora quem está chegando, irmãos, não tem isso. E nós somos aqueles que vamos alimentar, nós somos aqueles que vamos cuidar. Eu gostei muito do que a Ana falou aqui, porque ela declarou aqui para a igreja, dessa igreja crescer. E não é inchar não, irmãos, porque nós estamos vendo muita igreja inchada ali, tá? E enche desinche. É só água acumulada. Não, nós juntamos para uma igreja que cresça com estrutura. E é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo estrutura para o povo entender o seu chamado, o povo entender para o que o Senhor está nos direcionando. Porque se todos nós, enquanto corpo de Cristo, fizermos aquilo para o qual nós somos chamados, enquanto corpo de Cristo, cumprimos a função que o Senhor nos deu, o corpo é saudável, a cabeça guia, o corpo frutifica. E é isso que nós cremos aqui para esta igreja. Irmãos, não dá para fugir do amor de Deus. Nós vemos aqui. Nem erro, nem pecado, nem rebeldia, nada nos faz fugir do amor de Deus. O que nós temos nessas situações são consequências, mas Deus nos ama. Agora precisamos passar por elas? Não, só obedecer. Deus usa pessoas imperfeitas. Jonas não era perfeito, mas Deus queria usá-lo e Deus o usou. Nós não somos perfeitos. Nós precisamos do Senhor todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos do Senhor. Eu ouvi uma historinha um dia que eu achei muito interessante. Claro que contextualizaram a historinha, né? Que quando Jesus estava entrando em Jerusalém no burrinho, começaram a jogar lá as palmas, as vestes lá, né? E o burrinho ficou todo bobo. Ah, é para mim. O Senhor, Jesus deu um cascudo nele e falou: rapaz, foi só o burrinho. A hora que tu não servir matar o burrinho, é o outro. E nós somos o burrinho. E glória a Deus por isso. Também que não tem corte, né? Isso não é problema. Nós somos aqueles que carregamos a obra de Deus, aqueles que carregamos Jesus, que levamos Jesus por onde nós estamos. Em luta, em dificuldade, em sofrimento, mas nós levamos Jesus. É Ele
a glória é dele, tudo é para ele, a honra é para ele. É quando chegam perto de nós e perguntam: como que com o que você está passando você consegue a igreja? Como que diante da luta que você está vivendo você sorri e você cumprimenta as pessoas com educação? Como é que você consegue fazer isso? Eu consigo, porque eu tenho uma paz que excede a todo entendimento. Eu consigo porque eu sirvo um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Eu creio nesse Deus para cuidar de mim, para me guiar e para me direcionar. É por isso que eu consigo. Porque na força do nosso braço, irmãos, nós não chegamos em lugar nenhum. Mas com o Senhor direcionando as nossas vidas, nós chegamos em Nínive, nós falamos dele, uma cidade inteira de ímpio, de gente ruim, se converte. E Jesus cita os ninivitas. Jesus fala sobre eles. O amor de Deus é maior que a nossa lógica. Não tente entender este amor. O amor de Deus é parecido com o amor que eu tenho para os meus filhos. Nunca será. Porque Deus é perfeito e eu não sou. O amor de Deus não é para a gente entender. Não se entende Deus. Pessoas às vezes estão estudando teologia, né? Eu trabalho em teologia. A teologia é estudar Deus, não estuda Deus. Você pode até conhecer alguns dos atributos dele, mas Deus não se conhece. Você vive, você experimenta, mas você não conhece. Então não tem como a gente entender isso. Não dá para entender o amor como a paz que excede a todo entendimento. Irmão, Salmo 103, verso 8, ele diz assim: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Essa é uma das características do nosso Deus maravilhoso. Ele é bondade, ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça. Só nele nós temos isso. E Jonas entende isso, porque Jonas diz: a salvação vem do Senhor. Queridos, Deus ainda está escrevendo a sua história. Amém, meu Deus. Irmãos, Atos não terminou. O livro de Atos continua sendo escrito. Quais são os atos que nós temos feito e eles estão sendo registrados na eternidade? Porque o que vai contar, irmãos, no final disso tudo, foi aquilo que nós fizemos para o Senhor. Não o que nós fizemos para nós. O Senhor nos abençoa, não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. O Senhor nos abençoa. O Senhor cuida de nós quando nós estamos cuidando do reino, porque o Senhor nunca fica devendo nada para o servo dele. Então Deus é maravilhoso. Mas nós precisamos cumprir aquilo para o qual o Senhor tem nos chamado. E algo muito interessante, eu ouvi uma vez de um educador físico, e o que ele falou é pura verdade. Ele disse que a maioria das pessoas só procura fazer uma atividade física quando a coisa está ruim. Ninguém faz preventivamente, ninguém não, tem gente que faz, mas é nada. Hoje em dia as coisas estão até mais atualizadas, mas aí ficou ruim e você começa a tentar consertar. Só que o que eu quero dizer para vocês é sobre a tempestade. Não espere uma tempestade para voltar ao centro da vontade de Deus. Não espere viver o que Jonas viveu. Jonas precisou ser quebrado. Jonas precisou ser amassado. Ele precisou pegar o orgulho dele e jogar longe, no fundo do mar, para que ele pudesse cumprir a vontade do Senhor. Cumpra a vontade do Senhor sem precisar passar por isso. Viva plenamente aquilo que o Senhor tem para você. E nós vamos ter um momento agora de oração, irmãos. A tempestade, quero encerrar com essa frase, não é o fim. O peixe não é o fim. O fundo do poço não é o fim. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história. Eu não sei em que ponto da tua vida você está neste momento, mas Deus tem grandes coisas para você. Eu sempre falo nas mensagens que em 2020 nós passamos por algo que dividiu a história. Em 2020, muitos filhos de Deus foram levados. Agora um dos filhos de Deus, que é o pastor que nós estamos lá auxiliando a igreja, o Senhor levou. Eu disse para a igreja que a casinha dele ficou pronta, porque Jesus foi ao céu preparar-nos morada. Quando a casinha do pastor ficou pronta, o Senhor o levou. Mas a minha casa ainda não está pronta. A sua casa ainda não está pronta. Ela está em construção, porque se nós passamos por 2020
o mar, não deixe o peixe, não deixe o fundo do poço te tirar do caminho. Mas pelo contrário, tome uma atitude. Se levante, faça alguma coisa. Cumpra a vontade do Senhor e vai ter muito testemunho nessa igreja. O Senhor mudando realidades aqui. O Senhor transformando, operando maravilhas de um povo que tomou uma atitude. De um povo que decidiu. Eu vou convidar os irmãos a virem aqui. Nós vamos orar. Vamos chamar os pastores que estejam aqui à frente. Você pode